Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Primeiramente, queria agradecer a todas as orações, todas as mensagens que eu recebi em relação ao nascimento do meu filho, João Pedro. Graças a Deus está muito bem. Amanhã, dia 1º de julho, nós vamos batizá-lo, né? Então, com a graça de Deus, ele já vai fazer parte do reino de Deus, aí vai ser um filho de Deus também. E a gente conta bastante com as orações de vocês para que a gente possa conduzir bem, né? Mais uma alma para o céu. Bom, nas últimas aulas a gente esteve comentando um pouquinho, né? Só recapitulando, né? Que esse nosso estudo sendo baseado no livro da Teologia da Profissão Cristã, esse grandão aqui. Eu ainda não recebi notificação da editora, que é a editora Magnífica, a respeito para a gente fazer uma compra em massa, para que outras pessoas possam adquirir esse livro com valor mais em conta. Eles ainda não me responderam, mas eu também já cobrei eles para ver se eles vão conseguir revender para a gente, né? Que acho que foi mais ou menos umas 20 pessoas que se interessaram na aquisição do livro. Enfim, é um livro excelente, né? Recomendo que todos que tiverem a oportunidade de estar lendo uma obra como essa, vale muito a pena. Às vezes, assim, você pode ler, não precisa nem entender tudo, mas só o fato de você ter contato com isso, você ter contato com o jeito como o autor escreve, com as coisas que ele escreve, com as referências que ele traz, já é uma coisa enriquecedora e ajuda muito, nutre muito o nosso imaginário, né, em relação à própria teologia, a compreender um pouco melhor o que é de fato a teologia, né, que não é somente um mecanismo de estudo sobre Deus, né, a teologia ascética e mística, ela é de fato a gente compreender quais são os meios necessários para que a gente possa chegar até a nossa finalidade, que é Deus, certo? E, bom, nós começamos então falando sobre os princípios fundamentais da vida cristã, né? Quais são esses princípios fundamentais? Nós citamos 5 princípios. O primeiro foi a finalidade da vida cristã. Então, para qual fim nós temos que entender? A gente estudou um pouquinho ali, entre aspas, de filosofia. A gente viu a causa final de Aristóteles, né? A teoria da causalidade, onde nós estudamos que tudo começa pelo fim. O fim, ele é o início de tudo. Em que sentido? Se eu não sei para onde eu estou indo, né, para qual é o meu destino, como que eu vou empregar o caminho, né? Se eu não sei, vou fazer uma viagem, se eu não sei para onde eu vou, que estrada que eu vou escolher? Qual vai ser a melhor estrada para poder chegar, né? Então é muito importante a gente ter em vista, né, e sempre se recordar qual é a nossa finalidade, para que nós nascemos, para que a gente vive, né? E nós vimos que como um fim último e absoluto, a gente vive para glorificar a Deus, né? E como um fim relativo, né, que a gente falou que a gente pode dividir o fim em duas partes, né? Fim último e absoluto e o fim relativo e próximo, né? No sentido de, beleza, se o fim é dar glória a Deus, tá bom, mas como que eu dou glória a Deus? Como que a gente faz? Como que faz isso? A gente faz isso através da santificação pessoal de cada pessoa, né? Através da busca concreta que cada pessoa emprega, né, em lutar contra a sua carne, lutar contra o mundo, lutar contra o demônio, e a sua busca incessante pela vida de oração, pela comunhão com Deus, né? Isso, de forma bem resumida, seria a santificação. Então, em última instância, o que nós devemos buscar é a santidade. Tá bom, mas a santidade ainda é uma coisa muito abstrata. Fala, o seu fim é a santidade. Beleza, tá, mas o que é a santidade? Como que eu faço para chegar lá? Então, acaba surgindo um monte de dúvidas. Por isso que vem os outros princípios que nós comentamos, né? Então, o primeiro deles, a gente precisa primeiro saber qual que é a nossa finalidade. Para onde que a gente vai? Para que a gente existe, né? Beleza. Depois a gente precisa compreender um pouquinho melhor o mistério de Deus, o mistério da Santíssima Trindade, né? Ou seja, é um Deus que se faz em 3 pessoas, mas não são 3 deuses, é apenas um Deus. Um e apenas um só Deus, que se manifesta em 3 pessoas, né? E não apenas entender o que seria a Santíssima Trindade, mas entender que Deus ele habita dentro do nosso coração, da alma do justo, né? Deus ele pode habitar em nós de 2 formas. Primeiro, como obra da criação, então tudo o que é criado, tudo que foi feito, tudo que existe materialmente falando, né, e até as coisas imateriais, existe por causa de Deus, e é necessário que Deus sustente essas coisas no ser. Eu não me recordo se eu fiz essa dinâmica com vocês, mas é parecido com a dinâmica de você inventar um amigo imaginário. Quando você pensa no amigo imaginário, ele está ali na sua mente.
Só que a partir do momento que você para de pensar nele, ele para de existir na sua mente. Mas enquanto você pensa, ele está lá, né? Essa capacidade que nós temos dentro da nossa mente de criar coisas é muito semelhante com a capacidade de Deus de criar. A única diferença é que Deus, além de pensar, ele é capaz de concretizar, ele é capaz de trazer isso para a realidade, por isso que ele conseguiu criar todas as coisas, né? Então, assim, Deus ele está presente em todas as coisas, porque ele precisa pensar em todas as coisas para que elas possam existir. Então, inclusive, Deus ele pensa nas pessoas más, inclusive ele está nas paredes, em tudo que existe. Tudo que existe, Deus está presente nesse modo de criação, como criador. Tá? Só que isso a gente está falando de um artista, digamos assim, um artista que criou algo. Né? É dessa maneira que Deus está presente em todas as coisas. Só que Deus ele também se manifesta presente na alma de algumas pessoas como pai, como um amigo, como um esposo, né? Só que para haver esse relacionamento com Deus Pai é necessário a graça santificante, é necessário que nós estejamos em estado de graça. Primeiro, que nós sejamos batizados, ou seja, uma pessoa antes de ser batizada, ela não pode ser chamada de filha de Deus, ela é uma mera criatura, né? Inclusive por isso que, por exemplo, eu gosto de batizar os meus filhos o quanto antes. Porque eu sei que a partir do momento em que eles recebem a graça, o sacramento do batismo, eles passam a ser filhos de Deus, eles passam a receber as graças divinas. Antes de ser batizado, não tem isso, tá? Então, o primeiro ponto é ser batizado. Tá bom, depois que eu sou batizado, eu preciso começar a viver uma vida reta, uma vida fora do pecado, né? Porque se eu peco gravemente, se eu cometo um pecado mortal, ou seja, um pecado que transgride a os 10 mandamentos, né? Um pecado que rompe a aliança com Deus, eu saio do estado de graça. Eu saindo do estado de graça, né? Eu não consigo mais acessar essa graça, a não ser que eu busque o sacramento da confissão, né? E busque me arrepender dos meus pecados, confesse a um sacerdote e ele dê a absolvição corretamente para nós, né? Então, se você preenche esses requisitos de batizado e em estado de graça, Deus, a Santíssima Trindade, habita dentro de você, não mais como um criador, como um artista, né? Mas a Santíssima Trindade habita em você como um pai, como um amigo, alguém que de fato se importa e muito com você. Não que Deus não se importe com as outras criaturas, ele também se importa com elas, mas com essas criaturas que estão em estado de graça, Deus tem um carinho especial, né? E é mais ou menos isso que Santa Teresa quis dizer quando ela falava das 7 moradas interiores, e que o rei, que Deus habita lá no fundo da nossa alma, na 7ª morada, tá? E isso é uma coisa impressionante porque a gente acaba vivendo o dia a dia, né? E a gente se esquece dessa realidade, a gente se esquece que Deus, ele tá dentro de nós o tempo todo, a gente esquece que tem uma presença mística de Cristo, uma presença mística do próprio Deus, da Santíssima Trindade dentro de nós e que tá o tempo todo falando com a gente. Literalmente, o tempo todo Deus está falando com a gente. Aí você vai falar, mas eu não escuto. Por que você não escuta? Porque você não tá prestando atenção. É pura e simplesmente por causa disso. Aí você vai falar assim, mas Gabriel, mas às vezes eu fico muito concentrado na oração, mas ainda assim eu não consigo perceber. Claro, porque você não está acostumado, você se distrai muito facilmente. Como nós não temos o hábito de rezar da maneira correta, no sentido de você separar um momento do seu dia, parar e trabalhar as virtudes teologais. As virtudes teologais são as virtudes pelas quais surge a união com Deus. Não é simplesmente você rezar e começar a pedir, Deus, eu queria saúde, eu quero um emprego para fulano, eu quero não sei o que, eu quero isso, eu quero me livrar daquilo, tal, tal, tal. Não é somente isso, você também pode pedir essas coisas. Mas a oração, enquanto diálogo com Deus, né? E pensem assim, que chato que não seria a gente dialogar com uma pessoa que só pede pra gente coisa. Você vai conversar com ela, a pessoa vai pedir uma coisa para você. Aí você vai conversar de novo, a pessoa vai pedir outra coisa, né? Poxa, não é uma conversa gostosa. Uma conversa boa quando a gente troca ali experiências, né? A gente troca carinho, a gente troca afeto. E a gente precisa fazer isso com Deus também. E a gente faz isso através das virtudes teologais, das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Eu já
expliquei anteriormente. Beleza, então a gente sabe a nossa finalidade, a gente sabe que Deus habita dentro de nós. Olha que responsabilidade, Deus está dentro da gente. Né? Como a gente precisa vigiar os nossos passos, porque Deus está dentro da gente. Depois, nós vimos a importância de nós nos tornarmos como outro Cristo. Né? Quem é o modelo para nós seguirmos? É Cristo. Né? Por que Jesus ele se encarnou? Né? Por que Deus se encarnou? Claro, Deus se encarnou para pudesse redimir o homem, né? Salvar o homem do pecado. Mas também Deus se encarnou para que pudesse dar exemplo. Deus se encarnou para que ele pudesse ensinar, né, para a gente como que é essa alegria que ele vive no seio da Santíssima Trindade. Inclusive, isso foi que a gente comentou na última aula sobre a igreja, sobre a liturgia, né? A liturgia nada mais é do que uma perpetuidade, uma continuação do transbordamento da alegria que Deus vive no seio da Santíssima Trindade. Né? E a missão de Jesus, né, além de salvar o gênero humano, era também trazer à tona essa realidade que nós podemos fazer parte dessa alegria. E que nós somos convidados a ser um com o Pai. Né? Então, o nosso principal modelo é Jesus. E quando a gente fala que nós somos cristãos, né, nós estamos nos referindo como se nós fôssemos um outro Cristo. E é justamente isso que a gente deveria buscar como meta, né, ser um outro Cristo. Como Cristo agiria? Como Cristo faria? E aí, volto numa coisa que eu disse bastante para vocês, que a melhor maneira de nós ajudarmos as outras pessoas é nos santificando. Porque na medida em que eu me santifico, eu me pareço mais com Cristo. E não no sentido de aparência, nem nada, né? Não é nada disso. Na verdade, eu me pareço mais com Cristo porque a santidade, ela nada mais é do que, aos poucos, eu vou deixando morrer as obras da carne, ou seja, as obras que eu, Gabriel criatura, quero fazer. Né? Se eu tomasse uma frase que ele fala que assim, tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal vem do homem. Tá? Então, quando eu, Gabriel, quero fazer as coisas, eu estou agindo segundo a carne. Então, eu quero um doce, eu quero sair, eu quero tal coisa, eu quero, sei lá, assistir televisão, tudo isso é obra da carne. Na medida em que eu vou me santificando, o que começa a prevalecer na nossa vida são as obras do Espírito. As obras do Espírito não são proporcionadas por nós, é proporcionada pelo próprio Deus. É Deus, é o Espírito Santo que nos move, nos guia, tá certo? E aí, a partir daí, eu começo a agir. E por isso que a melhor forma de nós ajudarmos as pessoas é buscar a santidade. Porque na medida em que a gente busca a santidade, entra naquela frase de São Paulo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, não sou eu, o Gabriel, que estou ajudando as pessoas. Sou eu, enquanto um instrumento, um mero instrumento, e é Cristo por detrás, que está ali agindo. E, meu, você quer eficiência maior do que essa? Cristo que conhece todos os pensamentos, que sabe todas as coisas? É muito melhor ele ajudar as pessoas do que nós. Só que para isso a gente precisa permitir que ele haja. A gente tem que parar e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas que nós temos que ter para poder parar de colocar empecilho no uso da graça, para que a graça de fato possa atingir a nossa vida de uma forma que a gente não coloque empecilho nenhum para ela agir, tá? Bom, depois então que nós falamos de Cristo, a gente também chegou a comentar, né, da forma de como viver essa vida em Cristo a partir por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? E aí nós meio que fomos dizendo dividimos, né, a vida espiritual em 3 etapas, né? Então, primeiro a gente faz as coisas por Cristo, né? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo eu faço isso. Depois nós fazemos as coisas em conjunto, eu faço com Cristo. E por último, nós fazemos em Cristo, né? Ou seja, já não é mais nós que estamos fazendo, mas é de fato o próprio Jesus que está agindo dentro de nós. Então esse foi o terceiro princípio fundamental que a gente viu, né? A nossa configuração com Jesus. Depois, o quarto princípio que nós vimos foi a Virgem Maria. E aí nós entendemos que Jesus, ele é o modelo. Só que existiu uma criatura chamada Maria, que foi a criatura mais perfeita que Deus criou.
em todos os aspectos. Não tem criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. E ela é um molde para nós. Ela é como se fosse uma forma, que é um modelo, onde a gente se configura. A gente deu até o exemplo do artista, né? Muito mais fácil um escultor ele fazer uma arte a partir de um molde do que ele simplesmente talhar ali a pedra ou o mármore sozinho, sem ajuda de nada. Então, Maria, ela é esse modelo, esse molde para nós, né? Para que a gente possa ali colocar esse líquido, né? Na moldura, no molde, para que possa sair uma arte perfeita. E a Virgem Maria não somente é essa medianeira entre nós e Jesus, né? E nós vimos, inclusive, que em nada diminui a glória de Jesus quando nós amamos, quando nós rezamos, quando nós pedimos a ajuda da Virgem Maria. Pelo contrário, Deus ele fica feliz, né? Porque Maria, como uma boa mãe, né? E acho que eu, se eu não me engano, devo até ter citado aquela música do Padre Zezinho, que é na Utopia, né? Que fala que quando o pai chega em casa, agora não me recordo exatamente o trecho, né? Mas fala que quando o pai chegava em casa, ele perguntava quem aprontava, quem estava aprontando, né? E falava que a mamãe defendia as crianças, né? A mamãe nos defendia. E Maria é justamente essa mãe, né? O que Maria faz em nossa vida? Ela basicamente pega aquilo que nós queremos dar para Deus, né? Então ela pega a nossa oração, e aí, ao invés da nossa oração ir simplesmente crua até Deus, não, ela enfeita, ela orna com as virtudes, ela dá um toque especial, ela intercede por nós diante de Deus, ela lembra de nós diante de Deus. E tudo isso é muito importante, porque Deus se alegra mais ainda, né? Não tem um filho que não se alegre por sua mãe, né? Essa mãe que cuida, essa mãe que zela. E Maria é justamente isso. E nós comentamos também sobre a santa escravidão, né? Que é uma devoção muito séria, que felizmente ou infelizmente virou muito popular, né? E eu falo felizmente ou felizmente porque eu não sei se as pessoas tiveram noção daquilo que elas estão se propondo a viver, e isso é muito importante. Nós sabermos as coisas que nós estamos escolhendo, porque a gente escolhe, começa a escolher tudo, e aí entra, a gente falou das falsas e das verdadeiras devoções. Dentro das falsas, a gente viu daquela pessoa que é devoto de tudo. Não, vai fazer todas as devoções possíveis. E aí não segue nenhuma piamente. E nós vimos que a santa escravidão, ela é literalmente uma escravidão. O escravo, ele não possui bens. Assim como os escravos de Maria, eles não possuem bens, né? Então, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho. É tudo de Maria. Todos os meus bens são de Maria. E não somente os bens materiais, mas também os bens espirituais, os merecimentos, né? Então, cada ato de virtude, né? Cada comunhão, que eu faço, cada ato de justiça, os merecimentos, né, que se teria por conta desse ato, não são para mim, mas é para a Virgem Maria usar com quem ela quiser, né? E é curioso porque São Luís ele fala que esse é o meio mais fácil e seguro para se ir até Deus. E faz muito sentido isso que ele diz, porque é o mesmo. A gente pode fazer uma analogia com o que a gente falou de Jesus. É muito melhor Jesus ajudar a pessoa do que a gente. Assim como Maria vai se utilizar muito melhor dos nossos bens do que nós próprios, né? A gente tem que lembrar que nós temos a tendência para o pecado, então a gente naturalmente quer as coisas para nós. E a gente entregando isso para Maria, ela vai bem usar como ela achar melhor, né? Ela vai poder mandar para alguma pessoa que está precisando mais do que a gente. Então essa é a santa escravidão. E esse é o quarto princípio. E o último princípio que a gente viu foi sobre a igreja enquanto corpo místico de Cristo, tá? E esse tema, ele é particularmente, eu gosto e acho muito interessante. Eu também, essa semana eu dei catequese para as crianças e a gente estava falando sobre a igreja, e eu dei essa mesma aula que eu dei para vocês, eu dei para as crianças ali de 10 anos, né? Porque é muito importante a gente ter essa noção de que as nossas ações têm impacto em toda a igreja.
Às vezes a gente acha, não, eu cuido da minha vida, eu vivo a minha vida isolada, as coisas que eu faço só afetam a mim. Não, na verdade, não. Se você é batizado, é um membro ativo da igreja, todas as suas ações vão influenciar na igreja. Todas as suas ações vão influenciar na igreja, né? Inclusive, quando a gente fala que a comunidade tem um pastor que merece, né, a altura da sua comunidade, é justamente isso. Se a comunidade vai mal, se a comunidade não reza, não busca ajudar o próximo, não busca cada vez mais melhorar a igreja, não somente do aspecto material, mas do aspecto material, promovendo formações para poder ensinar as pessoas, promovendo momentos de partilha e uma série de coisas, a igreja naturalmente vai mal. E o que é mais curioso disso tudo é que as pessoas associaram a evasão dos fiéis à falta de modernidade. Ah, não, é porque a igreja não é moderna, a igreja é pacata, é tradicional, é antiga, então por isso que ninguém mais gosta da igreja. Não, não é disso não. É porque nós paramos de rezar. Nós paramos de fazer atos de virtude. Nós paramos de lutar ou não estamos lutando o suficiente. É por isso que está tendo evasão. Não é porque a igreja não é moderna. Não é porque a igreja não se adaptou ao modernismo, é tradicional demais. Não, de forma alguma. É porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque cada pecado, cada vício que eu cometo, eu estou enfraquecendo a igreja. Espiritualmente, eu estou enfraquecendo a igreja. Assim como cada ato de virtude, cada oração, cada mérito que eu conquisto a partir de uma boa ação, eu estou elevando espiritualmente a igreja. Então, se a gente fala hoje que a igreja está em crise, a culpa é nossa. Não é culpa de fulano, de ciclo, não, a culpa é nossa. Porque nós estamos fazendo pouco. A gente poderia fazer mais e a gente não faz. Por preguiça, por uma série de coisas. Por vaidade, por soberba, por gula, e a gente não faz. A gente tem que entender que as nossas ações têm um peso, né? E elas não impactam apenas a nossa vida, impacta todo o corpo místico de Cristo. E vejam, quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, é verdade, né? É verdade. Olha a missão, o compromisso que nós temos em relação à salvação das almas, né? E volto a dizer, eu gosto bastante de repetir algumas coisas, porque é muito importante a gente guardar isso na memória e sempre ter presente, né? Que se nós não buscarmos a santidade, se nós não nos esforçarmos para alcançar a santidade, nós vamos deixar de salvar muitas almas, mas muitas mesmo. E, gente, isso é certeza. A gente até pode se salvar. Sem, não, para você se salvar, não necessariamente você precisa ser santo de sétima morada. Né? Você consegue se salvar ali com o mínimo, fazendo o mínimo, você se salva. Só que a gente vai entrar pela porta dos fundos no céu, a gente vai olhar para baixo, a gente vai ver a quantidade de pessoas que a gente deixou para trás. Porque a gente não quis dar o nosso sim. Porque a gente quis só continuar fazendo o mínimo. Porque a gente só quis continuar nos mesmos vícios. Ah, tá bom, eu já vou na missa todo domingo, então tá ótimo. Me confesso uma vez no ano, tá bom. Rezo de vez em quando, rezo uma Ave Maria na hora que eu acordo. Antes de comer também faço um agradecimento. Antes de dormir rezo outra Ave Maria e tá bom. Faz aí, tá bom. Não precisa muito mais do que isso. Beleza, pode até ser que se salve. Mas a quantidade de almas que se vai deixar de ter salvo, a gente não faz nem conta mesmo. Então, é muito importante a missão que nós temos enquanto membros da igreja. Isso não é somente a missão do clero. A salvação das almas não é somente missão do clero. É missão dos leigos também. Os leigos têm um papel muito importante dentro desse corpo místico, né? E também, no final, né, da exposição desse princípio da igreja, a gente comentou sobre a missão das famílias, né? Que a gente até citou aquela carta de São Paulo que ele fala, aquela bem famosa, né? Que
Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E a gente falou que Cristo amou a igreja como? Comunicando a graça para a igreja. E como então que nós, maridos, e isso também se atribui às mulheres, tá? Não é somente aos homens, devemos amar os nossos cônjuges como? Dando a graça para eles. Como que a gente dá a graça para as pessoas? Se santificando. Sendo um exemplo, né? Que os filhos possam crescer em um lar católico, um lar que os pais busquem a vida de oração, que os pais busquem cada vez mais a perfeição nos seus atos, para que eles possam ter um exemplo, para que eles possam receber a graça, para que eles possam olhar como cita, né, após o Evangelho, agora não me recordo exatamente em que carta, né, que acontece no momento dos apóstolos, não sei nem se é no Atos dos Apóstolos, né, que os primeiros cristãos, né, sobre os primeiros cristãos, que as pessoas olhavam para as comunidades cristãs e falavam, nossa, olha como eles se amam. E o simples fato das pessoas verem esse amor e verem que, puxa, numa comunidade cristã tinha de tudo, tinha romano, judeu, grego, tinha tudo ali, tava todo mundo junto e misturado, o que antigamente não era inconcebível, cada um tinha sua religião e as pessoas se odiavam. E só por causa disso elas se interessavam, elas queriam mudar de vida, elas queriam se converter, queriam ser batizadas, porque olha só como eles se amam, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. E claro que assim, o ensino, a excelência do ensino está na palavra, né? Está na forma como você vai explicar para as pessoas o conteúdo. Só que se o mestre, ele não dá o exemplo, se ele não é um exemplo vivo daquilo que ele fala, as pessoas não se atraem. Porque dá para perceber quando é falso. Dá para perceber quando a pessoa só está ali falando palavras vazias ou palavras bonitas, mas a sua vida não tem nada disso. Inclusive, pode até ser que as pessoas achem bonitas palavras e aplaudam, mas na prática, não impacta na vida de ninguém. Você vê, nossa, que bonito, que legal, pronto, acabou. Você esquece. Agora, quando o mestre, o pregador, ele de fato se entrega à vida com Deus, quando ele vai ensinar, quando as pessoas vão ter contato com ele, elas vão olhar para ele e não vão se impressionar por causa das palavras que saem da boca dele, mas por causa do exemplo da vida, por causa do modo como ele porta, né? E isso não é mérito do pregador, isso não é mérito do mestre, isso é mérito da graça, isso é Deus, né? E, então, assim, esses são os 5 princípios que versam a vida cristã, né? A gente tem que estar, isso bem posto dentro da nossa vida. A gente tem que se recordar disso constantemente, porque o princípio é a base, é o fundamento. A gente precisa viver isso de uma forma sólida, né? Essas realidades, tá? Hoje eu quero dar uma introdução para vocês, para a gente entender um pouquinho como que funciona o organismo sobrenatural que tem dentro de nós, né? A gente pode dizer organismo porque, de fato, é uma vida, né? A gente fala vida espiritual. Bom, a gente tem que se questionar o que é a vida, né? Se a gente está falando de vida espiritual, a gente escuta os padres pregando sobre vida espiritual, que a gente tem que ter vida espiritual, tá bom, mas o que é a vida? Bom, a gente sabe que a vida, ela tem o seu começo lá na concepção, e aí ela vai se desenvolvendo. No começo, ela é dependente de um ser, que no caso é a mãe, que vai passar ali os nutrientes, depois ela nasce, ainda assim é dependente, depois vai crescendo, vai se tornando independente, até que chega a vida adulta, a vida plena, né? Onde ele já se torna independente para poder tomar suas próprias decisões. E a vida espiritual, ela, assim como a vida natural, é uma vida também, que é uma vida que vai sendo desenvolvida. Então, ela não é uma vida em ordem cronológica, como a gente viu. Não quer dizer, eu tenho 50 anos, então a minha vida espiritual tem 50 anos. Não, pode ser que tenha 50 anos e a vida espiritual seja de um embrião ainda. O que é a maioria do caso das pessoas. É um embrião, tá começando. Tá começando, acabou de ser concebido, né? Então, e inclusive por isso, que as pessoas têm dificuldade de ouvir a graça, porque tá no começo. São Paulo, ele fala numa passagem que você não pode dar comida sólida
para uma criança que ainda não está preparada para isso, senão você mata a criança. Você não pode dar um bife para um bebê de 1, 2, 3 meses. Senão vai matar a criança. Igualmente com Deus. Ele não pode vir de uma forma tão clara e concreta para nós que ainda estamos iniciando a vida de oração. Senão aquilo vai matar a gente. Imagina, se Moisés, quando viu Cristo na sarça ardente, já não conseguia olhar nada. Imagina a gente diante de Deus. Imagina o mar se abrindo diante da gente. Ele desmaiar e cair no chão. A gente não tá acostumado. A gente não tá acostumado com a ajuda de Deus. E aí a gente precisa se acostumar para que a gente possa crescer esse organismo, para que aos poucos Deus possa falar com a gente de forma mais concreta. Tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro começar entendendo, então, sobre a vida natural do homem. Tá? Então, o homem, a gente pode dizer que a gente poderia dividir o homem em 3 dimensões. Né? Então, ele tem o corpo, ele tem a alma, ele tem aquilo que a gente chama de espírito. Tá? O corpo e a alma, a gente pode dizer que é a vida natural do homem. Tá? E o espírito é aquilo que a gente chama de vida sobrenatural. Tá? Inclusive, eu estava assistindo uma aula esses dias, onde um professor muito querido, que ele falava para a gente tomar cuidado com o homem psíquico. Né? O que é o homem psíquico? É aquele homem que ele vive apenas para a inteligência. Em que sentido isso? Né? A pessoa ela se vislumbra tanto com as possibilidades da inteligência, com a literatura clássica, com a metafísica e uma série de coisas que ela se esquece da vida sobrenatural de Deus. E ela se perde nisso. Ela fica presa nisso. Ela fica presa apenas numa vida intelectual, sendo que a nossa meta não é ser intelectuais. Claro, se alguém tem o chamado a ser intelectual, ótimo, mas a nossa meta não é ser intelectual. A nossa meta é viver uma vida em Cristo, é viver uma vida no Espírito. É santidade. Intelectualidade não é equivalente à santidade, por mais que esteja muito próximo disso. A pessoa que vive uma vida intelectual, ela consegue compreender muito melhor a vida espiritual, mas a gente tem que tomar cuidado porque é também uma vida muito vislumbrante, né? Você saber vários conteúdos e etc. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas enfim, o ser humano, ele é um ser misterioso, né? Inclusive, o São Gregório Magno, tem uma passagem em uma das suas homilias, né, que ele tem escritos dele, né, de homilias que ele deu, que ele fala que o homem ele é como se fosse um pequeno mundo, né? É como se fosse um microcosmo. Né? Quando a gente fala de cosmo, a gente está falando do mundo, né? Como um todo. Né? Um microcosmo seria um mundo pequenininho, que seria equivalente ao homem, porque nós somos pequenos, né? Diante da imensidade do mundo, nós somos pequenos, né? Por que que o homem seria esse microcosmo, esse pequeno mundo, né? Porque o homem, ele tem algo que todas as demais criaturas têm, ele tem um pouquinho de cada. A gente tem um pouquinho de cada criatura, né? Então a gente tem o ser, como as pedras. As pedras, as coisas inanimadas, elas só têm um ser, ou seja, elas existem. Só fazem isso, só existem. São seres inanimados. O homem tem isso, o homem existe também. Ele é um ser, né? E aí ele fala, o ser humano ele tem a vida como os vegetais, as árvores, né? As plantas, elas possuem a vida. Elas são capazes de produzir movimentos imanentes, que é movimentos próprios, né? Então ela tem um movimento ali de crescer, ela tem um movimento ali da alimentação que é próprio dela. Ela tem ali, de fato, uma vida, assim como o ser humano tem. E aí ele fala, o ser humano também tem a sensibilidade como os animais, né? Ou seja, o ser humano sente dor, o ser humano sente prazer, assim como os animais, né? Qual que é o mecanismo de um animal? O mecanismo de um animal vocês que acompanham também o Padre Paulo já devem ter ouvido ele falar disso, né? Foge da dor, busca prazer. Esse é o mecanismo do animal. Esse é o mecanismo da natureza sensível. A sensibilidade nos pede isso. A gente quer buscar aquilo que é bom para nós e a gente quer repudiar aquilo que é ruim. E o homem, ele é, sim, sensível como os animais. E o homem também possui a inteligência como os anjos. Então, o homem, ele é como se fosse uma síntese admirável de toda a criação.
Por isso que Deus tem um carinho muito, mas muito especial com o homem. Muito especial mesmo. Inclusive, tem um salmo, eu vou até puxar ele aqui, é o Salmo 8. Deixa eu pegar ele aqui na internet rapidinho, para poder citar para vocês, que é muito bonito. O salmo ele fala o seguinte, ó. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, né? Então, vejam que bonito que é esse salmo, né? Quando a gente contempla tudo que Deus fez, né? Toda a criação, que é uma coisa muito grandiosa e que Deus fez assim com um primor, né? Realmente com dedos de artista ali. É uma coisa muito bela. A natureza é muito bela. Tudo que Deus criou é muito bela. A gente se questiona, Senhor, o que é o homem diante disso tudo para você lembrar e não apenas lembrar, mas lembrar com tanto carinho, né? O salmista aqui ele foi muito assertivo. Muito, muito assertivo mesmo. Na maneira como Deus nos trata. Deus lembra da gente, mas ele não lembra de qualquer forma, ele lembra a gente com carinho, né? Porque Deus ele nos fez um pouco abaixo dele, né? No sentido de que nós possuímos a inteligência como ele, né? E ele nos deu poder sobre tudo, né? Sobre todas as obras que ele fez, as obras materiais, ele colocou aos nossos pés. No sentido de que quem, por exemplo, nomeou todos os animais foi o homem, foi Adão. Ou seja, Deus deu poder para o homem dominar, entre aspas, a terra e ao mesmo tempo estar muito próximo da realidade divina, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica mesmo, né? E aqui eu só estou falando do homem do ponto de vista natural. O homem do ponto de vista natural é uma coisa fantástica. Por isso que as pessoas se perdem na vida intelectual também. Acham que é somente a vida intelectual. Não, só tem que estudar, só estudar, só estudar, só estudar. Também estudar. Mas a gente não pode esquecer da vida no espírito, que é muito melhor do que a vida natural do homem, que já é um grande espetáculo. Certo? E aí o que acontece? Bom, essas realidades, então, que a gente viu que o homem tem, então ele tem o ser, ele tem a vida, ele tem a sensibilidade, ele tem a inteligência. Esses quatro mecanismos, eles funcionam mutuamente, em plena harmonia, e eles concorrem para o mesmo fim, né? Que não é outro que a perfeição natural de todo homem. Todo homem tende à perfeição natural. E qual que é a perfeição natural do homem? Nos diz Aristóteles, né? Lembra que eu estou falando da parte natural, tá? Não estou falando da finalidade da vida cristã que nós falamos nas primeiras aulas, que está referindo à vida sobrenatural, que estamos da vida natural. Qual a finalidade do homem enquanto ser natural? É a contemplação da verdade, o tanto quanto é possível nessa vida. Essa é a felicidade do homem. O homem natural, ele será feliz na medida em que ele contempla a natureza, na medida em que ele contempla a verdade. Tá? Quando eu me refiro à natureza, não é somente a natureza enquanto árvore, essas coisas, mas a natureza como o todo da criação, né? Então, essa é a finalidade do homem natural, né? Mas o que acontece? E isso é uma coisa muito importante. Não há na natureza do homem nenhum elemento, né, que se refira à ordem sobrenatural, tá? Claro que você vai falar, mas tem a inteligência é imaterial, etc. Sim, só que a inteligência do homem ela só funciona com o corpo. Sem o corpo, né, sem a matéria, o homem ele não é capaz de intelectuar. Então, não tem aquela frase famosa, a gente só ama aquilo que a gente vê? É isso, na prática a gente só medita, a gente só pensa naquilo que a gente teve contato através dos cinco sentidos. Se a coisa não veio através dos cinco sentidos, a gente não faz nem ideia do que possa ser, né? Pode ser que exista um animal lá do outro lado do mundo, a China, que a gente nem saiba que exista, porque a gente não viu, nunca viu ele, nunca foi para pesquisar também, né?
Então, por mais que o homem ele tenha esse componente material, que é a inteligência, ela ainda assim é subjugada ao corpo, né? Precisa do corpo funcionando para que a inteligência do homem possa funcionar. Então, assim, não tem algo na nossa natureza que atinja uma realidade sobrenatural, certo? Só que a gente percebe que, e nós somos cristãos, somos católicos, a gente percebe na prática que existe uma realidade sobrenatural dentro de nós. A gente percebe que existe uma ação divina dentro de nós, tá? E essa elevação, digamos assim, né, à ordem sobrenatural, ela é um dom de Deus totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Deus não precisava dar isso pra gente, mas ele quis dar mesmo assim. Além dele nos dar uma natureza tão bela como é a do homem, né, que contempla toda a criação, um pouco, né, de toda a criação, ele ainda assim quis nos dar um dom totalmente gratuito, que é a elevação da nossa alma até aquilo que a gente chama de sobrenatural, certo? E que ultrapassa, que transcende todas as exigências da nossa natureza. Por isso que os santos, eles são diferentes nesse sentido, tá? E é uma coisa interessante. Como que Deus faz isso? Ele faz isso através da graça. A gente vai ter, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre a graça santificante, né? E o mais interessante é que a graça que Deus manda para nós, ela não destrói a nossa natureza, nem coloca ela à parte. Na verdade, a graça, ela aperfeiçoa a nossa natureza e eleva a nossa natureza. O homem, ele não, um santo, ele não deixa de ser homem, ele continua sendo homem, só que a natureza dele é aperfeiçoada pela graça de Deus, porque ele permitiu que a graça atuasse na vida dele, tá? Então, assim, a ordem sobrenatural, ela constitui uma verdadeira vida, né? Como é muito semelhante com a vida natural, como eu comentei no começo dessa exposição. É uma vida, a gente está lá, um embriãozinho que está sendo desenvolvido ali dentro do ventre da nossa mãe e que aos poucos, né, nós ainda somos muito dependentes de Deus, né, em todos os... Aliás, o ser humano ele sempre vai ser dependente de Deus, né, não tem como. Mas no sentido de que assim, a gente depende muito de Deus. Porque se a gente for agir com, com o nosso modus operandi, vai ser uma furada, né? Não vai dar nada certo, né? Então a gente depende de Deus e aos pouquinhos, conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, né? E eu até lembrei de uma passagem que tem quando Nicodemos visita Jesus, né? Que é o discípulo, um discípulo escondido, né? Acho que ele, se não me engano, era romano, agora não lembro se ele ou é do sumo sacerdote, não me recordo, ele vai visitar Jesus à noite, né? E Jesus fala que precisa ter um segundo nascimento ali, né? Ele precisa ser renascido ali, né? Pela água e pelo sangue. E ele fala, mas como que eu vou nascer de novo se eu já nasci? Não tem como entrar de novo na barriga da minha mãe e sair de novo. E o que Jesus estava querendo dizer, não é sua vida natural, é sua vida sobrenatural. Ela precisa se desenvolver como a vida natural, né? Você precisa ser gestado novamente dentro da sua vida sobrenatural para que ela possa de fato nascer, né? E você de fato possa viver a vida em Cristo, tá? E para a gente compreender melhor essa vida sobrenatural, a gente precisa compreender sobre a graça santificante, né? Na semana que vem a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as graças, né? As graças atuais, mas a gente precisa falar primeiro sobre a graça santificante, né? E para a gente começar a falar da graça santificante, eu quero me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da vida natural do homem, até para vocês entenderem de uma forma um pouco mais detalhada a respeito do que é a vida natural do homem, para a gente saber distinguir, né, esse momento que é vida natural e sobrevalece a vida sobrenatural, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a alma humana, tá? A alma humana que é diferente de todos os outros seres, tá? Quando a gente fala de alma, alma é aquilo que anima, tá? Em latim, alma é anima. Então, anima é aquilo que anima, aquilo que tem vida. As coisas que têm vida possuem alma, tá? E aí eu estou falando assim, do cachorro, do gato, dos animais, estou falando disso, eles possuem alma. Só que eles não possuem a alma como nós, seres humanos, possuímos. Nossa alma é completamente diferente deles. Completamente diferente deles. Só para vocês entenderem
essa distinção, que isso é muito importante, né? E por isso que o ser humano ele tem um valor muito maior do que qualquer outro animal que exista, né? E essa cultura de supervalorizar os animais, né? Então as pessoas hoje elas defendem os animais, mas não defendem, mas são a favor do aborto. Isso é um absurdo, um baita de um absurdo. Não faz sentido nenhum, porque a dignidade da alma humana é muito maior do que a dignidade da alma de um animal. Mas enfim, a alma humana, ela é uma substância espiritual, né, que em seu ser e no seu agir, então, no seu modo de viver e no seu modo de fazer as coisas, em si mesma, ela não depende da matéria, tá? Por isso que a gente fala que a nossa alma, ela é imortal. O que acontece quando a gente morre? Quando a gente morre é uma separação do nosso corpo e da nossa alma. Nosso corpo vai ficar aqui, vai apodrecer. A nossa alma, não. Nossa alma, ela é eterna e ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E ela vai ficar lá eternamente, né? Caso a alma tá meio sujinha, ela passa pro purgatório antes, para depois poder ir para o céu. Mas ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, e ela vai ficar lá eternamente. Porque a nossa alma, ela é indestrutível. E a nossa alma, ela não depende do corpo. A nossa alma não depende do corpo, tá? Isso é uma coisa importante a gente ter em mente. Só que o que acontece? Enquanto a nossa alma ela permanece unida ao nosso corpo, ela se serve dos nossos órgãos corporais, da matéria, né, dos nossos cinco sentidos, para o exercício de certas funções, né? Como a gente comentou, bom, a inteligência, ela precisa, eu preciso que as coisas sejam captadas através dos meus cinco sentidos para poder utilizar minha inteligência. Um exemplo, se você nunca estudou teologia, até então você não sabia dessas coisas. Então você precisou ouvir alguém falando sobre isso para você começar a meditar, começar a usar a sua inteligência, colocar a sua inteligência nessas coisas. Certo? Então, a nossa inteligência, a nossa alma, ela se serve, né, dos nossos órgãos corporais para certas funções, tá? No entanto, a alma, ela não é aquilo que a gente chama de uma substância completa, né? A gente não pode falar que a alma, ela é, sei lá, é uma pessoa, por exemplo. Não. Pessoa, o ser humano, ele é composto de corpo e alma, tá? Não somente de alma, tá? O nosso eu não é somente um corpo ou apenas uma alma, mas é uma composição. Ele faz, as duas coisas fazem parte, né? Então, a união substancial do corpo, da matéria e da alma é que produz o ser humano, tá? Isso pode parecer um pouco complexo, não precisam se assustar, tá? E também não precisam entender tudo o que está sendo dito. Eu estou exemplificando e trazendo um pouco mais de base, um pouco mais de solidez naquilo que a gente está estudando, para a gente poder compreender algumas coisas mais para frente, tá? Mas não precisam, não entendi nada, você falou de alma, união substancial, etc., não tem problema, tá? Inclusive são coisas que ao longo do tempo a gente vai repetindo várias vezes, então a gente vai rever esse tipo de assunto mais para frente, tá? Então, isso é a alma humana, tá? É uma substância espiritual, ela é independente da matéria, tá? Por isso que ela é imortal. Então, quando a gente morre, nosso corpo fica, a nossa alma sobe. Só que, enquanto a alma ela está unida ao corpo, ela se utiliza, né, dos nossos órgãos, nossos sentidos, para poder funcionar, né, para certas funções. E nós não podemos dizer que nós somos só alma ou só corpo, mas a gente é uma união, né, é um resultado da união da alma e do corpo, tá? Então, o ser humano, ele é isso, corpo e alma, tá? Inclusive no concílio de Viena, que foi em 1311, foi declarado pela igreja que a alma, né, é a forma substancial do corpo, tá? Mais para frente, depois eu explico essa questão de forma substancial e alguns outros termos filosóficos, porque como o tempo já está estourando, não vai dar para comentar muito hoje, tá? E é justamente aí, na nossa alma, onde se encontra a vida sobrenatural, tá? Por isso que só o ser humano vai para o céu, tá?
Inclusive, se vocês estão falando para as crianças que lá no céu vai ter animais, não, no céu não vai ter animais, é só o homem, porque só o homem possui essa alma imortal, tá? Só o homem possui essa alma que é capaz de ser aperfeiçoada pela graça para a vida sobrenatural, tá? E quando a gente fala que o homem é corpo, alma e espírito, né, não quer dizer que o homem ele está dividido em 3 dimensões. Ele tem 2 dimensões, que é o corpo e a alma, e o espírito está na região da alma, né? O espírito seria onde Deus habita dentro de nós, tá? Que é na nossa alma. A graça santificante, então, dada essa breve introdução, a graça santificante, ela é o princípio de toda a nossa vida sobrenatural. Ela é a base, ela é o fundamento. Quando a gente comentou lá atrás da inabitação do Espírito Santo na alma justa, né? Essa inabitação do Espírito, ela se dá através da graça santificante, tá? E como que a gente pode definir a graça santificante? Bom, a graça santificante, então a gente viu que, primeiro, a vida sobrenatural, o homem em si, ele não tem nada que exija a vida sobrenatural em si. Só que ele recebe de Deus um dom. Então, a graça, ela é um dom. Ela é um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas. Tá. E para que Deus infunde esse dom dentro de nós chamado de graça? Ele infunde esse dom para que a gente possa participar e participar de uma maneira verdadeira e real. Por isso que a gente fala que nós somos filhos de Deus, né? Lembra que a gente comentou do pai? Que o pai é aquele que dá o ser para outro. Ele ele não só cria como um artista, mas ele dá o ser para o outro. Ele pega o ser dele e desce para outra criatura ter esse mesmo ser. É isso que é ser pai. Você se tornar pai e mãe é isso. Você está dando o seu ser para outra criatura. Tá certo? Então, para que Deus nos dá a graça? Para a gente poder participar de forma verdadeira e real da sua própria natureza divina. Isso é muito interessante porque o homem ele não muda, a natureza do homem não muda, ele continua sendo homem. Mas a partir da graça, a natureza dele é elevada, né? E é interessante que quando o homem caiu, né, quando a serpente enganou Eva, o que a serpente falou para Eva? Ó, se você comer do fruto dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus, né? E vejam esse paradoxo que é interessante. Depois que Cristo veio para o mundo, cumpriu a sua missão, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, é como se ele estivesse cumprindo essa promessa que a serpente tinha feito lá atrás para o homem. Porque a graça santificante, ela nos faz participar da própria natureza divina. Então é como se nós fôssemos Deus. Como, tá? Nós não somos e nunca seremos. Mas é como se nós fôssemos, né? E por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. A gente também herda o reino de Deus. Porque a gente participa da natureza divina. Tá certo? Então, a graça santificante ela é um dom sobrenatural de Deus, né, infundido por Deus nas nossas almas, para que a gente possa participar de uma forma verdadeira e real da própria natureza divina e assim nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros da glória de Deus. Eu já deixo vocês comentarem, tá? Beleza, perfeito. Então, aqui a gente está falando que a graça, né? Vamos explicar isso que a gente comentou aqui, né? A graça ela é um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas para nos fazermos participantes de uma forma verdadeira e real da própria natureza divina e também nos tornar filhos e herdeiros de Deus. Vamos por partes aqui, tá? Eu prometo que eu não vou me estender muito, eu espero. Então, beleza. A graça é um dom, tá? Então, a gente já entendeu isso. A graça santificante ela é um presente de Deus, é totalmente gratuito, a gente não merece, ninguém pode merecer isso, mesmo que a gente pedisse humildemente a Deus, né? A gente não merece de forma alguma receber a graça, mas Deus ele nos dá mesmo assim, tá? E se tem uma coisa que Deus não nega a quem pede, é a graça.
Porque o que ele mais deseja, o que Jesus mais deseja, o que Deus mais deseja é se unir conosco, é ser um conosco. E ele só pode ser um conosco através da graça. Então, quando a gente pede a graça para Deus, por mais que a gente não mereça, é a oração, a gente chama de oração infalível. Porque Deus, ele não nega a sua graça porque, assim, a graça dele é como se ele estivesse mandando a si próprio. Então, ele não se nega para quem pede humildemente a ele. Não, ele não se nega. Então, quando a gente pensar, qual que é a oração infalível? A oração infalível é essa, você pedir a graça de Deus. Se você para rezar e você pede a graça de Deus, fala, Senhor, manda a sua graça na minha vida. Eu quero ter a sua presença na minha vida. Isso é o que Deus mais está querendo. O que ele mais quer. O que ele mais quer que a gente peça ele mesmo na oração. Para que ele possa vir e fazer morada dentro de nós. Certo? Tá bom. Aí então, a graça é um dom sobrenatural. Ou seja, está acima, está sobre a natureza. Tá? Tá tão acima que a gente está falando de uma realidade divina. Tá? A inteligência, por mais que seja um atributo de Deus também é um ser intelectual, ainda assim não é a realidade divina por completo, certo? Aqui a gente está falando de uma realidade acima da inteligência, tá? E aí aqui a gente até poderia se recordar de todo o conjunto de criaturas que Deus criou, que a gente já comentou, né? Então, nós temos os seres minerais, que a gente falou, a pedra, por exemplo, né, que é uma categoria inferior de seres que só existem. Eles existem, mas não vivem. Eles não são seres vivos, são seres inanimados. Depois a gente tem os vegetais, que aí já são seres, além de serem seres, eles vivem, só que eles não sentem e também não entendem. Então, se você corta uma planta, ela não sente dor. Ela não entende o que está acontecendo, ela só vive. Ela vive, ela cresce ali. Se joga água, ela cresce. Aí depois nós temos a categoria dos animais. Aí sim, os animais eles já vivem e também sentem. Então, se você bater num animal, ele vai sentir dor. É óbvio que ele vai sentir dor. Porque ele já sente. Só que eles não entendem e também não pensam. E depois nós temos o homem, né? Que a gente até comentou que o homem ele é meio que um resumo, um compêndio de todos os demais seres criados, né? Porque ele existe como os minerais, ele vive como os vegetais, ele sente, tem a sensibilidade como os animais e ele entende como os anjos, né? Se a gente fosse pensar na hierarquia, seria mais ou menos essa. Então, minerais, vegetais, animais, homem e em cima do homem o anjo, né? Porque o anjo ele é um puro espírito. Ele não tem corpo, né? Não tem mescla nenhuma com matéria. E são seres superiores ao homem por conta disso, né? Porque eles só vivem através da inteligência, tá? Mas a graça santificante, ela não pertence a nenhum desses graus, porque ele é acima de todos esses graus. A transcende todos esses graus. A graça santificante é uma realidade divina, que é própria de Deus. Só Deus tem isso. E ele dá pra gente, de forma gratuita. Entendeu? Por isso que a gente não merece a graça, porque não tem o que a gente fazer para merecer. A graça santificante vale infinitamente muito mais do que qualquer outra coisa que exista, né? E somente Deus pode infundir a graça em nossa alma. Não existe outra maneira a não ser Deus que infunda a graça em nossa alma, né? É uma realidade que só Deus é capaz de fazer isso, né? E por ela ser espiritual, a graça santificante ser espiritual, ela não pode ser vista com os olhos, nem tocada, nem sentida, tá? Então, o que isso quer dizer? A graça santificante é um elemento espiritual, não é um elemento sensível. Quando a gente reza, a gente sente arrepio, não sei o que, etc. Tem sim essas sensações. Só que a graça santificante não é isso. Isso aí pode ser uma manifestação do Espírito Santo, né? Para você poder prestar atenção numa realidade espiritual. Mas a graça santificante por si, ela não é sensível. A gente não consegue sentir, a gente consegue tocar. Tô tocando a graça aqui. Não. Você consegue tocar de forma simbólica, né? Mas não de forma literal. Não é capaz de tocar, porque é uma realidade espiritual. Então a gente não consegue acessar. Tá, então, tive que a graça ela é um dom infundido por Deus, um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas, tá? Para quê? Que se serve esse dom? Para nos fazer participantes de uma forma verdadeira e real da própria natureza divina.
né? E nos tornar filhos de Deus, né? Por consequência, tá? Então, aquilo que eu falei, sem a participação da graça, nós somos meras criaturas. As pessoas que não são batizadas são meras criaturas. Então, o meu filho, ele é uma mera criatura. Amanhã, se tudo ocorrer bem, né, e ele for batizado, aí sim ele vai participar da graça. Aí sim ele vai se tornar filho de Deus. Antes disso, ele é uma mera criatura e por isso a preocupação em batizar logo. Porque eu quero que o quanto antes ele possa fazer parte do reino de Deus e que, se caso aconteça alguma coisa com ele, ele já vai estar sendo um filho de Deus. Por isso que é importante a gente valorizar isso, batizar cedo. Mas se não teve nenhum problema no parto, a criança nasceu bem, nasceu saudável, não tem por que postergar muito tempo. Ah, não, vou esperar fazer 3, 4 meses. Não, seu filho está perdendo 3 meses da vida dele, só vivendo de forma natural, sendo que ele poderia, nesses 3 meses, já ter o acesso à graça, por mais que ainda ele não vá compreender isso. Mas ele já vai ter acesso à graça, Deus já vai estar infundindo a graça na alma dele, né? E se ele vier a falecer, ele vai para o céu. Por isso que é importante a gente se preocupar com essa questão, certo? E aí, quando a gente fala, então, para participar da sua própria natureza e nos tornar filho, bom, aquilo que eu já comentei com vocês. Para ser pai, é preciso transmitir para um outro ser o seu próprio ser. Você precisa transmitir algo que é seu para o outro, né? A sua própria natureza para o outro. Senão você não é pai, você é um escultor. E a gente já comentou disso anteriormente, então não vou me deter muito em detalhes, porque a gente já comentou disso, tá? E aí, o interessante é que quando nós somos filhos, nós temos direito a uma coisa que a gente chama de herança dos nossos pais. Então, os nossos pais, eles vão deixar uma herança para nós, né? No caso, como nós somos filhos de Deus, claro que nós não somos filhos de sangue, né? Mas nós somos filhos adotivos. Mas nós também vamos ter uma herança. Essa herança de Deus é o céu, né? E por isso que é importante a gente fazer parte disso. Porque a gente vai ter como herança o próprio céu, certo? E é interessante que a adoção divina, ela é completamente diferente de uma adoção natural, né? Porque quando você tem uma criança órfã e um pai ou mãe adotam ela, né? Claro que a criança ali, ela vai receber uma série de bens e vantagens, né? Então, ela vai receber o sobrenome da família, ela vai receber o direito aos bens e à herança da família, ela vai receber educação, enfim, etc. Mas tem uma coisa que a família adotiva nunca vai poder dar para essa criança, é o sangue da família, certo? Porque não foi gerada deles, foi gerada de outro, então sangue de outra família. Só que quando Deus nos adota pela graça, ele não nos dá apenas o sobrenome, né, que a gente se torna filho de Deus, né? E também o direito à herança no céu. Mas ele nos dá, de uma forma real e verdadeira, a sua própria natureza divina. Por isso que a gente fala que a graça santificante nos torna como que deuses, como filho de Deus. Porque ela nos comunica a própria natureza de Deus, isso de uma maneira verdadeira e real. Não é uma brincadeirazinha, uma utopia, não. É verdade mesmo isso. E por isso que os santos são diferentes. Você olha uma pessoa que é santa, você lê a vida de um santo e vê, meu, esse cara é completamente diferente de tudo que eu já imaginei. Porque ele, de fato, ele está vivendo ali sob a influência da graça. Ele está vivendo, a natureza dele foi elevada pela natureza divina, então ele vai ser diferente. E uma coisa muito interessante também é que quando a gente pensa em herança, a herança natural, ela só vem após a morte. Então, o pai primeiro tem que morrer para o filho poder gozar da herança, né? E não apenas isso, mas quanto maior a quantidade de filhos, né, menor é a herança, porque você vai ter que dividir com os irmãos, criando um bom de vida natural. Só que quando a gente fala de Deus, Deus ele viverá eternamente. Então, nós nos tornando filho de Deus, a gente vai ter acesso à melhor herança possível e não importa a quantidade de pessoas que participem, nunca vai faltar, sempre vai ter em abundância, né? Se tem uma coisa que não faz falta é a graça. Se tem uma coisa que a gente pode compartilhar com os outros, a gente deve compartilhar com os outros, é a graça. E é esse canal de graça na vida das pessoas.
Que não falta, é melhor, quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas para participar dessa herança aí, é melhor. Porque é tanta herança, mas tanta herança, que um só não dá conta, precisa de vários. Né? Precisa de vários para poder gozar dessa herança. Né? Isso é uma coisa muitíssimo interessante. Né? A gente perceber que com Deus a gente não perde nada. Né? E então uma coisa que eu também estava refletindo com as crianças na catequese que eu dei nessa semana, é que, bom, todo mundo busca ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Né? Acho que não existe uma pessoa que não queira ser feliz. Até as pessoas más, de uma certa forma, buscam a felicidade. Elas buscam o bem para si. Só que elas buscam da maneira errada, né? Da maneira ilícita. Só que aí, quando a gente para pensar um pouco na felicidade, e a gente se lembra que Deus criou todas as coisas, ora, se Deus criou todas as coisas, Deus criou a felicidade. Se Deus ele é perfeito, infinitamente bom, a felicidade nele é perfeita, é infinitamente boa. Então, racionalmente não faz sentido eu buscar a felicidade em outro lugar que não seja em Deus. Não faz sentido. Cara, por que eu quero outras coisas? Se tem Deus. Se eu tenho um Deus que é eternamente feliz, que me convida a participar dessa felicidade, que eleva a minha alma para que ela possa fazer parte dessa felicidade, que me dá essa herança futura que é o céu, a alegria eterna. Por que eu vou querer outra coisa? Por que nós buscamos outra coisa? A gente tem que se questionar. Gente, mas isso é uma coisa tão óbvia, faz tanto sentido. É uma decisão tão é, assertiva. Por que a gente escolhe outras coisas? Por que a gente está buscando outras coisas? Não sei. Por que a gente busca outras coisas? Não faz sentido a gente buscar outras coisas. Não faz sentido a gente querer outra coisa a não ser Deus. Só que a gente vive meio que num estado dormente, né? A gente tá como se fosse dormindo. Acho que eu cheguei a comentar algo disso com vocês, não me recordo, né? Mas é como se fosse de dia, tá lá, o sol do meio-dia, e a gente tá dormindo. A gente tá perdendo o dia. E não faz sentido a gente dormir no sol do meio-dia. A gente tem que estar acordado, vendo as coisas, vendo o que tá acontecendo, vivendo, né? Mas é como se fosse isso, tá meio-dia, Deus tá brilhando na nossa alma, Deus tá nos chamando para uma felicidade. Tudo que a gente busca, Deus tem. E a gente tá dormindo. A gente tá com preguiça de levantar. Não faz o menor sentido. E tem uma frase, claro que não, que eu tô me utilizando de uma analogia, né? De Santo Afonso, num livrinho dele muito bom, que chama Verdadeira Oração, né? O Verdadeiro Caminho, agora não lembro, mas é um livro que ele fala sobre oração. Ele fala que, assim, quem reza, certamente se salva. E quem não reza, certamente se condena. E ele fala que a maior infelicidade dos condenados vai ser que quando eles chegarem no inferno, eles vão descobrir que se eles tivessem rezado, eles teriam sido salvos. E seria tão fácil eles serem salvos, porque era só rezar. Eles não rezaram. Né? Então, veja que interessante tudo isso, né? Puxa, Deus está nos chamando. Deus tem tudo. Cara, por que a gente quer outra coisa? Gente, imagina que agonia. Você é condenado e aí você olha e fala, puxa, era só eu fazer isso? Cara, por que eu não fiz? Eu sou doido. Então a gente tem que aproveitar que a gente tá vivo ainda, que Deus tá dando a oportunidade de a gente viver, pra gente tirar essa loucura da cabeça de buscar as coisas do mundo e começar a buscar Deus. Porque não, só tem esse sentido, não tem por que a gente buscar outra coisa. Tudo que você quiser, Deus tem. Literalmente tudo. E assim, não somente tem, como tem abundância. É uma herança que não se esgota, né? E aí, por último, para a gente poder finalizar, a gente parte para os efeitos da graça, né? Efeitos da graça santificante, né? Então, quais são os efeitos que a graça ela produz em nós, né? Primeiro, gente, não adianta vocês esperarem coisas mirabolantes, porque não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Raras exceções em que acontecem coisas mirabolantes. Então, a graça santificante não vai cair um raio do céu, ou Deus vai falar como ele falou para Samuel. Samuel, Samuel. Não, provavelmente não vai ser assim, tá? A gente vai perceber
a ação da graça no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como? Coisas que eu tinha dificuldade para fazer, ou vícios que eu tenho, eles vão passar a ser menos recorrentes. Então, sei lá, eu tenho problema com castidade, por exemplo. Se você começa a rezar, você começa a pedir a graça de Deus, você vai começar a perceber que naturalmente, sem você fazer muita coisa, nossa, mas eu não tô mais com tanto problema igual eu tinha antigamente com castidade. Ah, eu tenho problema de ira, sou muito irritado com as pessoas, eu explodo muito fácil. Então, começa a rezar pra você ver. Vai dar uma, 2 semanas, você vai perceber que você não, com coisas que você ficaria irritado, você passou a ter mais paciência. Né? É assim, é esse efeito que a graça produz em nós. E por quê que a graça produz em nós? Porque a graça, além de nos fazer participantes da mesma natureza de Deus e nos tornar irmãos de Cristo, né, cordeiros de Deus, ela nos infunde aquilo que nós chamamos de virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Esses 2 pontos. Por isso que é importante batizar as crianças cedo, para elas já terem contato com as virtudes infusas e com os dons do Espírito Santo, mesmo que de uma forma inconsciente. Né? Porque as virtudes e os dons são o que concretamente vão fazer parte da nossa ação. Mais para frente, nós vamos ver a respeito das virtudes. Aí, quando a gente falar do desenvolvimento da vida cristã, desenvolvimento dessa vida, como que desenvolve essa vida, a gente vai falar das virtudes, a gente vai falar dos dons do Espírito Santo, né, para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que é essa ação. Mas são eles que dão base, são eles que vão concretizar as nossas ações, tá certo? E o que acontece? As virtudes e os dons, eles se instalam em nós como hábito. Bom, vocês sabem o que é um hábito. Todo mundo aqui provavelmente deve dirigir. Vocês sabem como que é. No começo é uma sofrência. Você tem que trocar de marcha, acelerador, freio, tem que trocar não sei o que, papá, você fica perdido. Mas depois de um tempo, aquilo se torna um hábito, fica natural e você nem pensa mais para dirigir, só dirige. Dirige, você consegue conversar com outra pessoa, você consegue fazer várias coisas porque, cara, virou um hábito. Então, a virtude e um dom, e a virtude e os dons são hábitos que vão se instaurar na nossa alma. E por isso que a gente precisa praticar para que se torne um hábito. Né? Não é só fazer só uma vez eu pratiquei um ato de caridade. Tá bom. Você precisa para fazer isso habitualmente. Não adianta fazer só uma vez. Precisa ser um hábito. De fato, precisa estar incorporado em você, que é uma coisa que você nem pensa, você só faz, só age. Tá certo? E as virtudes e os dons, né? Eles que vão nos capacitar para que a gente possa agir dessa forma. Os santos, eles agem mediante as virtudes e os dons, que são esses hábitos que são infundidos por Deus, que vêm junto com a graça santificante. A gente fala que a graça santificante vem com o cortejo das virtudes. Né? As virtudes é aquilo que embeleza a vida. As virtudes e os dons. Os dons do Espírito Santo. Tá? E aí, mais para frente, a gente vai discorrer por cima, né, dessas duas realidades, que são realidades essenciais para a nossa vida. Inclusive, São Tomás, a gente acha que é só 7 virtudes, né? São 4 cardeais e 3 teologais. Mas São Tomás, numa teológica, ele elenca mais de 50 virtudes, né? Que são derivadas de cada uma dessas 7 virtudes que nós temos, que são as virtudes mais conhecidas, né? Que é a temperança, a justiça, a fortaleza, a prudência, a fé, a esperança e a caridade, né? Então, delas vai derivando outras virtudes e que São Tomás explica de uma forma, assim, belíssima na Suma Teológica, que mais para frente a gente também vai estar estudando cada um desses pontos. Bom, gente, mas é isso. Queria agradecer a participação de todos. Novamente, queria agradecer também a oração de cada um que rezou pelo João Pedro, né, pelo nascimento dele. Graças a Deus foi um parto muito, muito bom, foi muito rápido. A gente chegou no hospital 11h30, meia-noite 15 ele nasceu, então foi bem rapidinho todo o processo, né? E graças a Deus nasceu com saúde, tá bem, amanhã vai ser batizado, se Deus quiser, e vamos ter aí mais uma criança pra gente educar aí para o reino dos céus. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, então eu vou liberar aqui o microfone de vocês, e fiquem à vontade de perguntar, também me perdoem que eu estourei um pouquinho o horário, mas a gente começou 10 minutos atrasado, então tô um pouco perdoado nesse sentido.
Sem perguntas? Então todo mundo entendeu tudo. Falou de muita coisa hoje, hein? Ah, gente, depois de tanto tempo de encontro, vocês ainda tão tímidos. Puxa vida. Bom, então, não tem perguntas, então vamos finalizar. Olha, inclusive, eu creio que hoje nós esquecemos de rezar no começo, né? Então, puxãozinho de orelha aí pra gente que esqueceu de rezar no começo, mas vamos então fazer uma oração agora, para que a gente possa pegar esse nosso estudo. Ó, André, tudo bem, você tá perdoado, então, já que você chegou atrasado, então não tem pergunta. Não, gente, mas fiquem tranquilos, tá bom? Não tem problema. O importante é vocês absorverem. O principal disso tudo é entender a importância da oração, tá? É, no fim da vida de São Tomás de Aquino, né, que é autor da Suma Teológica, que é assim, uma obra esplêndida do ponto de vista de conhecimento teológico, né? No fim da vida dele, um pouco antes dele morrer, ele recebeu a visita de Deus, né? E Deus perguntou assim para ele: Tomás, você escreveu muito bem sobre mim, né? Que eu quero te presentear, né? O que que você quer, né? E ele falou: Senhor, somente a ti. Não preciso de mais nada além de ti, né? E depois ele vira e fala que tudo que ele escreveu, tudo que ele fez é palha diante de Deus, né? Então, claro que isso daí que serve para nos ajudar, para nos nortear, né? Para dar um sentido maior em todo esse nosso estudo, mas no fim das contas, o que importa mesmo é a vida de oração, é a vida na graça, e a gente buscar desenvolver esse organismo sobrenatural, é buscar prevalecer a vida sobrenatural acima da vida natural, né? E espero que essas aulas possam estar contribuindo não somente para um conhecimento maior sobre a igreja, sobre a teologia, mas para que possa incentivar vocês a se abrirem mais para a vida de oração. Esse é o principal. Esse é o principal. Se não está ajudando vocês a rezarem mais, então não está servindo de nada as aulas. Tem que ser daqui com vontade de rezar, tá bom? Jaqueline, você abriu o microfone, você quer comentar alguma coisa? Foi minha pequena que abriu. Ah, tá, então sem problema. É que nós fomos à missa, a gente chegou a tempo. Ah, que ótimo, que ótimo. Fico feliz, viu? Bom, então vamos entregar esse nosso momento de estudo nas mãos da Virgem Maria, para que ela possa ser esse modelo para nós de santidade, para que a gente possa se inspirar nas suas virtudes, na sua vida, e que ela possa ser essa medianeira, né? Que ela possa ornar a nossa oração, para que ela chegue de uma maneira mais perfeita para Cristo. Lembrem de, acima de falar as palavras da Ave Maria, lembrem de praticar os atos de fé, esperança e caridade, de crer na presença de Cristo, porque Cristo ele se faz presente nesse momento no meio de nós. Isso é uma certeza absoluta, Deus está presente em cada um de nós, né? E lembrem daquela passagem da mulher que padecia fluxo de sangue, né, que tocou em Cristo e uma força saiu dele. Todas as vezes que a gente toca Cristo através da fé, crendo na presença dele, uma força sai dele e toca a nossa alma. E é isso que vai cada vez mais nos santificando, né? Também busquem ficar nessa expectativa, né, de que a qualquer momento Cristo pode chegar, a qualquer momento Deus ele pode bater a porta da nossa casa e a gente precisa estar preparado para receber ele, né, como um bom servo que o patrão sai para trabalhar sem avisar que horas retorna, mas que o servo continua trabalhando independentemente do momento em que o patrão voltar. E quando o patrão volta, o servo está lá, desempenhando a função pela qual ele foi designado, né, e o patrão se alegra e convida o servo para um banquete. E também lembrar de que a gente não precisa de mais nada além de Cristo, né? A única coisa que importa aí é um exercício interessante, né? Quando você fosse colocar em oração, esquece todas as coisas, lembra que você precisa só de Deus. Só Deus basta, né? Lembra do sorriso de Cristo, né? Imagina Jesus te abraçando, imagina Jesus, você sentado no colo de Deus, descansando, né? O jugo de Jesus é leve, é suave. A gente não precisa de mais nada além da presença dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado novamente pela presença de todos. Tenha uma ótima noite, um bom final de semana e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.